está presente os saduceus e os fariseus. No entanto, o início do texto começa a nos mostrar que uma aliança é formada, uma aliança é feita, e esta aliança é feita com um propósito. Qual é o propósito? Tentar Jesus, para achar alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, do que acusá-lo. O objetivo dessa aliança é impedir o progresso do reino. O objetivo dessa aliança é impedir o progresso de Cristo. O objetivo dessa aliança é tentar, de alguma forma, frear Cristo de alguma maneira. Por quê? Porque Cristo está pregando, Cristo está fazendo, Cristo está agindo, Deus está usando, o poder de Deus está sendo manifesto na vida de Cristo, e não existe nada mais, louvado seja o nome do Senhor, ofensivo para o inferno do que a obra de Deus prevalecer na vida do crente. Nada incomoda mais o inferno de ver a obra de Deus sendo manifesta sobre a tua vida, sendo manifesta sobre a tua casa, sendo manifesta sobre o teu ministério. Isto incomoda o inferno, louvado seja o nome do Senhor. Então, o inferno começa a suscitar grupos, para quê? Para se unir, para tentar de alguma forma frear Cristo. Eles estão dizendo, olha, ele surgiu há pouco tempo, mais ou menos há 3 anos no máximo, 2 anos e pouco, e ele já alcançou essa progressão, ele já alcançou esse status, ele já alcançou esse destaque, ele está, louvado seja o nome do Senhor, pregando mais do que nós, fazendo mais do que nós, arrastando mais multidão do que nós. Só que ao invés deles orarem como Jesus orava, para eles é mais fácil se unir para tentar parar o ministério de Cristo. E assim, irmãos, muitas das vezes Satanás ele suscita pessoas para se unirem, para tentar frear a obra de Deus na tua vida. O inferno, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes ele suscita um sentimento das pessoas para tentar se unir, para tentar frear o progresso de Deus no meio da tua família. Mas eu estou aqui como porta-voz para te dizer, nenhuma aliança infernal vai prevalecer contra a tua casa. Nenhuma aliança infernal vai prevalecer contra a tua vida. Nenhuma aliança infernal vai prevalecer contra o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Os principais grupos se reúnem com o objetivo de parar Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que nenhuma aliança suscitada pelo inferno com o intuito de parar a obra de Deus prevaleceu. A Bíblia vai nos falar em 1 Reis, capítulo 20, que Ben-Hadad, ele, juntamente com 30 reis, eles sitiam Samaria. E a Bíblia diz qual foi o resultado. A Bíblia diz que mesmo somente Samaria venceu, louvado seja o nome do Senhor, aquela aliança. A Bíblia vai nos falar também, 2 Reis, capítulo de número 6. A Bíblia diz que os arameus, né, o rei da Síria, o rei de Arã, a Bíblia diz que ele se aconselha com alguns anciões. E a Bíblia diz que, aconselhando-se com esses anciões, ele chega e diz assim, aqui eu armarei o meu arraial. Eu levantarei o meu arraial. E a Bíblia diz que Eliseu, lá em Israel, louvado seja o nome do Senhor, chama o rei de Israel e diz assim, olha, em determinado lugar, o rei de Arã armou a sua tenda, armou o seu arraial. Ele armou uma emboscada para vocês. E a Bíblia diz que antes dele chegar ali, o rei de Israel já estava. Aí, isso começa a incomodar o rei da Síria. Ele começa a dizer, como é que pode? Nós nos mobilizamos para destruir Jerusalém, para destruir Israel. Mas antes de nós chegar lá, ele já estava. Tem algum traidor em nosso meio? Tem alguém passando informação? Aí, a Bíblia diz que os conselheiros dele dizem, não. Na verdade, em Israel tem um profeta. Em Israel tem um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus enxerga aquilo que o homem não enxerga. Esse Deus vê aquilo que o homem não vê. Enquanto você está tramando na tua câmara secreta, esse Deus já viu e já revelou para o seu povo. Aí ele diz assim, então vai lá. Vai em Dotã. Aonde está esse homem? Ele está lá em Dotã. Vai lá e pega ele. E a Bíblia diz, irmãos, que ele manda um exército. Para pegar um homem. Ele manda um exército de carros e cavalos. E a Bíblia diz que eles cercam Eliseu. Eles cercam Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. E pela manhã, a Bíblia diz que quando Eliseu e seu moço saem, eles veem uma multidão
composta de carros e cavalos. A Bíblia diz que o servo de Eliseu olha para ele e diz assim: e agora, Senhor, o que será de nós? Nós estamos cercados, uma aliança foi feita, uma multidão está nos cercando, o que será de nós? Aí Eliseu olha para ele e diz assim: não tenha medo, aquieta o teu coração, sossega a tua alma. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Eliseu olha para o céu e diz assim: Senhor, abra ali os olhos para que veja. E a Bíblia diz que quando ele olha as montanhas repletas de carros e cavalos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda não entendi. Você mais claro, nenhuma aliança vai prevalecer contra a tua casa, nenhuma aliança vai prevalecer contra a tua vida, nenhuma aliança vai prevalecer contra a obra do Senhor tem com você. Se você não está enxergando, Deus vai abrir os teus olhos nesta noite. A escama vai cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai entender aquilo que o salmista disse no Salmo 20. Que ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós sempre faremos menção do Senhor dos exércitos. Eles tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Sabe por quê? Porque contigo está o Senhor, conosco está o Senhor, com esta igreja está o Senhor soberano sobre tudo. Então a aliança é formada, mas a aliança não prospera. Aí a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, diz que esse grupo, esses dois grupos, ele chega para Jesus e diz assim: dê-nos um sinal, dê-nos uma prova que de fato tu é de Deus. Em outras palavras, dê-nos uma prova que de fato foi Deus quem te enviou. Dê-nos uma prova que de fato tu é o Messias. Irmãos, ora, se você for ver no contexto anterior, Jesus já havia acalmado a tempestade, Jesus já havia andado sobre as águas, Jesus já havia liberto o possesso, o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já havia feito 2 multiplicações de pão, mas o povo ainda está pedindo sinal. Jesus já havia feito tanta coisa e o povo ainda estava pedindo um sinal. Queremos uma prova que de fato tu é de Deus. Tem um comentarista que ele vai dizer: para quem não quer se arrepender, nenhum sinal será o suficiente. Para quem está disposto a se manter rebelde, nada que Deus faça é o suficiente. Deus está fazendo, ele diz: eu quero ver mais. Deus está realizando, ele diz: eu quero ver mais. Isso aí, louvado seja o nome do Senhor, não é o que eu queria ver. Eles estão dizendo: dê-nos mais um sinal. A Bíblia diz que o judeu pede um sinal, o grego busca sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós, tanto os judeus quanto o grego, é poder de Deus. Enquanto o incrédulo pede um sinal, nós que continuamos vivendo Cristo. Enquanto o incrédulo busca sabedoria, nós continuamos professando Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso de sinal, eu não preciso de sinais evidentes. Por quê? Porque eu sinto Ele do meu lado, eu sinto a sua presença na minha vida. Então eu não preciso de sinal exterior, porque o maior sinal é aquilo que Ele já fez em mim. Ele diz assim: dê-nos um sinal. Jesus diz assim: uma geração incrédula, ou uma geração perversa pede um sinal. E o interessante, irmãos, é que Jesus ele diz assim: olha, vocês sabem pelo tempo quando vai chover e quando vai fazer sol. E vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Irmãos, Jesus ele está falando com grupos religiosos. Ele está falando com pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que professavam ter vida com Deus. Ele diz assim: ó, vocês conseguem discernir o sinal da natureza. E Deus está se manifestando e vocês não têm sensibilidade para perceber a manifestação de Deus? Tem gente que enxerga, sabe tudo, consegue discernir tudo, mas Deus está se manifestando e ele não tem sensibilidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe quando vai chover, ele sabe quando vai fazer sol, mas Deus falando, ele não consegue discernir a voz de Deus. Deus está no meio e ele não consegue sentir a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele consegue, irmãos, tem gente que lê até lábios, né, irmãos? Não tem? Você, para falar, tem que colocar a mão na boca, porque senão ele consegue discernir o que você está falando. Mas Deus está falando de forma audível e ele não consegue entender. É o que Jesus está falando, louvado seja o nome do Senhor. Para vocês têm muita sabedoria humana, mas falta sensibilidade espiritual. Vocês têm muita sabedoria humana, tem muita teologia. Eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, fazendo aplicação. Vocês têm muita teologia, tem escatologia, tem doutorado, mas falta sensibilidade espiritual. O que é do céu, só quem é espiritual entende e sente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é do céu, irmão, não precisa ver mudo falar para entender que Deus está na casa. Quem é do céu não precisa ver paralítico andar para entender que Deus está na casa. Porque ele entende que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Eu não estou pregando aqui contra milagre, irmão, pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre também é evidência da presença de Deus. Mas quem tem intimidade com Deus não precisa de milagre visível para entender que Deus está no lugar. Ele diz assim, ó, vocês conseguem discernir, né? Pelo sinal dos tempos, quando vai chover, quando vai fazer sol. E não consegue, pelo que tem acontecido, que o reino de Deus já está presente. Hoje nós demos a lição sobre o reino de Deus. Não consegue entender e perceber que por tudo que tem acontecido, o reino de Deus já está entre vós. Aí ele diz assim, ó, por causa disso, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 39, ele vai deixar claro qual é o sinal que ele se refere. Ele diz, olha, louvado seja o nome do Senhor, uma geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o de Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também é necessário que o Filho do Homem fique 3 dias no ventre da terra. Então ele está dizendo, o sinal que vos será dado agora será o da morte e da ressurreição. O maior sinal de que Cristo está aqui é o túmulo vazio lá em Jerusalém. Teve gente que já entendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Lá o túmulo está vazio, mas a presença dele aqui pode ser sentida, pode ser compartilhada. Louvado seja o nome do Senhor, pode ser vivida. Mas a outra verdade aqui é embutida. Porque ele continua, o texto diz assim, naquele dia, Nínive se levantará junto com esta geração e a condenará. Por quê? Porque eles ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram e se converteram. E eis que está aqui, quem é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 41, se não me falha a memória. Por que ele fala isso, irmãos? Porque é sabido o que aconteceu com Jonas. Ou não é? Todos nós sabemos que Jonas foi lançado ao mar, veio um peixe e engoliu Jonas. No decorrer de 3 dias, Jonas ficou ali, de forma sobrenatural, ele não foi digerido, né? Louvado seja o nome do Senhor, Deus o preservou. Depois de 3 dias, o peixe o cuspiu. Só que o interessante é que quando Jonas chega em Nínive, quem é que já leu o livro de Jonas? Levanta a mão aí. Quando Jonas chega em Nínive, em nenhum momento você vai ver Jonas testemunhando do milagre. Você não vai ver Jonas levantando e contando, olha, eu fui no mar, fui lançado no mar, o peixe me engoliu e 3 dias depois eu estou aqui. Jonas não conta o milagre. O que Jonas prega é arrependimento. Jonas prega juízo. E a mensagem, a pregação de Jonas é o suficiente para levar aquele povo ao arrependimento. Sabe o que Jesus está falando?
A pregação de Jonas foi suficiente para converter corações incrédulos. E eu tenho feito tanto mais do que Jonas, e ainda assim, vocês ainda são relutantes. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, mais do que isso, Jesus está falando, o maior sinal de que um ministério, do que um homem é enviado de Deus, irmãos, não são os sinais que ele realiza, mas é a mensagem que ele entrega e o caráter que ele possui. A maior evidência de que alguém é enviado de Deus, não é um milagre, não é ele orar pelo enfermo e o enfermo ser curado. Não é ele profetizar. Não é ele expelir demônio. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expeli demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei nova língua. Ele vai dizer, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Então o maior sinal de que alguém é enviado por Deus é a palavra que ele prega. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda não entendi, pregador. Eu vou ser claro para você entender. Tem muita gente, pastor, que deixa de vir para o culto de doutrina para ir em campanha tal, porque lá vê alguém revelando o CPF de outro alguém. Esse aqui é difícil da glória, irmão, mas é Bíblia, vê? Eu vou na campanha e não vou achar, porque manchada, eu vejo, tem paralítico andando, tem morto ressuscitando, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, louvado seja, o maior milagre é aquele que a palavra produz. Eu costumo dizer, aqui você pode não ver todo dia paralítico levantando na cadeira, mas todo culto tem palavra pregada, tem palavra ensinada, tem palavra profetizada, louvado seja o nome do Senhor. Vem escola dominical? Tem palavra. Vem culto de doutrina? Tem palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vem no culto da quinta-feira? Tem palavra. Vem no culto de domingo? Tem palavra. Por quê? Porque o que liberta é a palavra. O que sustenta é a palavra. O que santifica é a palavra. Quem está entendendo aquilo que Deus está falando? Aí a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, já tendo sido claro, já tendo falado, irmãos, porque Jesus, ele não perdia tempo, não. Jesus, ele não perdia tempo em discussões banais. Jesus pregava, a tempo e fora de tempo, que ouvisse, quer deixasse de ouvir. Mas Jesus não ficava preso em discussão tola, não. A nossa função é anunciar o Evangelho. A nossa função é pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus pregando, a Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos, entra no barco e sai. Só que a Bíblia diz que os discípulos esquecem de levar pão. E eles vão para uma região gentílica. E indo para essa região gentílica, louvado seja o nome do Senhor, aí Jesus diz assim, acautelai-vos do fermento dos escribas e dos fariseus. Por que Jesus fala isso, irmãos? Por quê? Porque pelo contexto, ou pela tradição, você vai entender que há uma discussão entre os discípulos. Ainda que não seja uma discussão verbal, mas de pensamento, e no cochicho há uma discussão. Por quê? Porque eles esqueceram de trazer pão. E eles estão indo para uma região gentílica. E quem conhece a tradição judaica, sabe que eles se abstinham, eles não comiam o alimento preparado por mão de gentios. Se tivesse que voltar em Jerusalém para comprar pão, para não comer algo preparado pelos gentios, assim eles faziam. E começa uma discussão e uma acusação. Quem esqueceu o pão foi você. Aí eu disse, não, quem esqueceu foi você. A função é tua. Não, a função era a tua. E Jesus, conhecendo o pensamento, aí Jesus diz assim, olha, acautelai-vos do fermento dos escribas e dos fariseus. Aí eles pensam que Jesus está falando porque eles esqueceram de trazer pão. Aí Jesus é mais enfático e diz assim, acautelai-vos da leviadura. Aí eles entendem. Por quê? Porque isso quer dizer da influência farisaica. Da influência dos escribas. Jesus está dizendo, olha, em vez de se preocupar por comer, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não pode contaminar o homem, se preocupe em se abster daquilo que pode contaminar. Porque vocês estão preocupados em não comer o pão preparado pelos gentios. No entanto, muitas das vezes vocês se deixam influenciar pelas más influências que estão ao seu redor. E quando eu lia isso, o Espírito Santo falava no meu coração. Por quê? Porque tem muita gente, irmãos,
que diz assim, eu não vou almoçar na casa de fulano, porque fulano não é crente, mas se senta na roda dos escarnecedores. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 9, ele diz assim, já vos escrevi por cartas, que vos abstenhais do imoral, né? Ou daqueles que se prostituem. E quando eu não falo daqueles do mundo, dos idólatras, dos profanos, do mundo não. Porque se eu estivesse falando destes, era necessário que vocês estivessem saído do mundo. Mas eu vos falo daqueles que, dizendo-se irmãos, são idólatras. Dizendo-se irmãos, são imorais. Dizendo-se irmãos, são caluniadores. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Ei, tenha cuidado com as más influências. Por quê? Porque as más conversações corrompem. Aí a Bíblia diz que eles saem. E Jesus, depois de falar isso, louvado seja o nome do Senhor, aí a Bíblia diz que eles vão para Cesareia de Filipe, depois deles ter essa compreensão. E chegando em Cesareia de Filipe, aí Jesus chega para os discípulos e diz assim, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Aí a Bíblia diz que os discípulos chegam para ele e dizem assim, Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Senhor, outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Senhor, mas tem outros que dizem que tu és profeta. A gente diz assim, e vocês? Quem dizem que eu sou? Para eles, eu sou João Batista. Para eles, eu sou Elias. Para eles, eu sou Jeremias. Para eles, eu sou profeta. Mas para vocês, quem eu sou? O Espírito Santo faz essa pergunta nessa noite. Quem é Jesus para você? Para eles, para alguns, ele é amuleto. Para outros, ele é o gênio da lâmpada, que na hora do aperto esfrega, Jesus aparece e resolve os problemas. Mas e para você, quem é Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a compreensão de quem de fato é Cristo? Aí Pedro se levanta e diz assim, fala em nome de todos. Senhor, para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para uns tu é Elias, para outros tu é profeta, mas para nós tu és o Cristo. Para nós tu és Senhor, para nós tu és soberano, para nós tu és Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, tu és o Messias prometido, tu és a promessa de Deus cumprida em nossa vida. Porque para alguns irmãos, Cristo só é Salvador, não é Senhor. Pedro está dizendo, para mim, tu é mais do que Salvador. Para mim, tu é Senhor. Para mim, tu é soberano. Para mim, tu é aquele que Deus prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, tu és a plenitude da promessa de Deus cumprida em nossos dias. Ei, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é suficiente para a tua casa, suficiente para a tua vida, suficiente para a tua família. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, ô Bar-Jonas, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, na verdade não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi Deus. E porque Deus te revelou esse mistério, eu tenho outra revelação para você. Tem gente que ainda não compreendeu o básico, irmãos, e quer compreender as profundezas de Deus. Se você ainda não tem compreensão de quem é Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não adianta você buscar revelação de outras profundezas. Aí Jesus diz assim, olha, outra verdade, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra, é porque já tem sido ligado no céu. Não é o que tu ligar na terra que vai ser ligado no céu, não. Quando tu ligar na terra, no céu já foi ligado há muito tempo.
Quando eu falar por intermédio de você, é porque o céu já determinou há muito tempo. Sabe o que Deus está falando? Quando se levantar alguém neste altar para falar que Deus vai fazer, é porque já foi liberado no céu, já foi decretado no céu e vai acontecer. Não é o pregador que determina o que Deus vai fazer, não. É Deus que determina o que o pregador vai falar. Aí, desenrola, louvado seja o nome do Senhor, dá para transcorrer. Aí eu encerro aqui, que ele diz assim, olha, Pedro, tu és uma pedra de tropeço. Irmão, Pedro acaba de receber uma revelação do céu. Logo depois de receber uma revelação do céu, ele dá lugar ao diabo. Isso mostra que Satanás ele não desiste. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você acaba de ser usado por Deus, está suscetível a dar uma brecha. Aí ele diz assim, olha, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Pedro ele está dizendo, olha Senhor, mais importante é o teu bem-estar do que o propósito de Deus. Mais importante é você se resguardar do sofrimento. O propósito de Deus fica em segundo plano. Se o propósito de Deus envolver renúncia, se o propósito de Deus envolver sacrifício, se o processo de Deus envolver sofrimento, se o processo de Deus envolver abrir mão dos prazeres, se o propósito de Deus envolver abrir mão do cinema dia de segunda-feira, se o propósito de Deus envolver abrir mão do namoro que tem me distanciado de Deus, então o propósito fica em segundo plano. O que importa é o meu bem-estar. Às vezes diz assim, quem está te influenciando não é outro senão Satanás. Por quê? Porque você está olhando segundo a perspectiva humana e não segundo a perspectiva de Deus. Por quê? Porque se não houver renúncia, não tem reino dos céus. Se não houver cruz, não tem reino dos céus. Irmãos, eu encerro aqui com isso. Jesus, ele nunca deixou os seus discípulos iludidos. Jesus, ele não ilude ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Se não tiver renúncia, não tem salvação. Se não tiver renúncia, louvado seja o Senhor, não tem reino. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode orar e a mesa virar. Mas se não renunciar, não entra no céu. E toda renúncia envolve sacrifício. Porque aquilo que não é sacrifício, não é renúncia. Vamos nos colocar de pé. Quem entendeu aquilo que Deus falou nessa noite? Aí ele diz assim, em breve se manifestará o Filho de Deus com os seus anjos e recompensará a cada um segundo as suas. Sabe o que ele está falando? Aquilo que você renuncia aqui será recompensado por Deus. Aquilo que você reputa por perca será ganho. Por isso que ele vai falar lá para Asa, 2 Crônicas 15. Esforça-te, não desfaleça a tua mão. Por quê? Porque o teu trabalho terá recompensa. O teu esforço terá recompensa. Por isso que ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Seja sempre firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque nele o teu trabalho não é vão. A tua renúncia não é vã. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que você se reputa por perca, se transformará em ganho. Porque ele disse para Pedro, ninguém que renuncie, Pai, por amor a mim, não terá nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Você que foi comunicado por esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Está disposto a abrir mão daquilo que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que sente que precisa de força do céu, de graça de Deus, para abrir mão de algo. Você que sente que precisa de graça de Deus, para abrir mão de algo que tem se distanciado do Senhor, de viver o sobrenatural de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deus nessa noite Ele vai te revestir de graça. Deus nessa noite Ele vai te revestir de força. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai viver em Deus aquilo que Deus projetou para a tua vida. E eu quero aproveitar este ensejo para perguntar, tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Tem alguém aqui que ainda não é cristão e quer fazer uma aliança com esse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui? Glória a Jesus. Se não tem, então que Deus continue te oportunizando
e te abençoando, amém? Vamos orar, estenda as mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, partilhamos, ó Pai querido, aquilo que o Teu Espírito comunicou aos nossos corações. E nós queremos te pedir, ó Deus eterno e soberano, que o Senhor seja com cada um dos Teus filhos, Senhor, que saíram dos seus lugares. Ó Pai querido, estou aqui diante do Teu altar nesta noite. Senhor, Tu conheces a intimidade de cada um, Senhor. Tu conheces o nome, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, Tu conheces as deficiências, Senhor. Tu conheces as limitações, ó Pai querido. Ó Pai querido, mas a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza do Teu Filho. E eu quero te pedir graça, Senhor, sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da Tua serva, Senhor. Dê graça, Senhor amado e santo, para este Teu Filho, ó Pai, renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Senhor, abrir mão daquilo que precisa ser aberto em nome de Jesus Cristo, para que ele venha viver em Ti, Senhor, tudo aquilo que Tu tens projetado para a vida dele, para a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que os planos do inferno não venham triunfar sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, mas que o Senhor glorifique o Teu nome. Pai Santo, eu te peço, Senhor, pela cura, Senhor, daquele que precisa de cura. Eu te peço, ó Pai, pela libertação daquele que carece de libertação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma esta palavra na vida da Tua igreja. Senhor, eu te apresento todos aqueles que estão acompanhando através da live. Senhor amado e santo, que de igual modo foram comunicados por esta palavra. Abençoa, dê graça, dê força, em nome de Jesus Cristo. Todos os nomes arrolados aqui, Senhor, responda, Senhor amado, conforme a necessidade de cada um. Ó Pai querido, se assim for da Tua vontade, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. E a igreja e aquele que crê, diga amém. Glória a Jesus, irmãos. Podeis voltar para o seu lugar, amém? Agradeço a oportunidade, mas foi me passada uma missão aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda igreja, após o culto, se reúne ali no anexo, amém? Que tem um bolo, um bolinho ali, glória a Jesus, para toda igreja está convidada, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu passo para o nosso pastor, ele estará fazendo as considerações finais, orando pelos aniversariantes em nome de Jesus, amém? Mas não sai sem comer um pedacinho de bolo em nome de Jesus. A bênção é completa. Glória a Deus. Eu confesso que eu fui surpreso hoje, hein, irmão? Porque hoje, na verdade, meu aniversário é terça-feira, mas os irmãos sentiram de fazer essa homenagem hoje. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Seja o nome do Senhor. E lembrando que nós vamos também apresentar os aniversariantes nas mãos do Senhor. Então, mas como ainda é terça-feira e eu já quero receber a oração da igreja, porque se Jesus me chamar hoje, né? Aleluia! Nós já partiremos na paz e na alegria. Tem mais alguém aniversariando hoje? Ou fez ontem, ou vai fazer amanhã, esta semana? Glória a Deus. Ô, meu irmão, glória a Deus. Vem aqui na frente. Amanhã, hoje não. Amém. Vem aqui na frente. Hã? A irmã Andressa está aniversariando também? Amanhã é? Amém. Glória a Deus. Então vamos orar por ela. Ela está aí, tá? Glória a Jesus. Irmãos, então eu quero pedir aqui o meu irmão Oscar para estar fazendo esta oração. Glória a Deus pelos aniversariantes. E já também, irmão, orando pelos pedidos de oração. Lembrando que domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor e o batismo, tá bom? E que Deus abençoe a cada um de vocês. E o versículo é aquele que já deixaram para mim, um deles, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. São grandes as bênçãos do Senhor. Irmão Oscar, você vai estar, primeiro, apresentando os aniversariantes nas mãos do Senhor e, em seguida, já orando pelos pedidos de oração e também terminando o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Grandioso é o Senhor, Pai, para presentear, Senhor, meu Pai, os teus servos que aqui estão, Senhor, meu Deus. Pai,
Só o Senhor, meu Deus, pela tua mão poderosa, Pai. Vai agora, Senhor, meu Deus, para cada um dos teus servos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, conduzir a eles, Senhor, meu Deus, atendendo, Senhor, meu Pai, o clamor de cada um deles, Pai. Que o Tu o conheces, se assim é a Tua vontade, Pai. Seja o Senhor, Pai, abençoando todos, Pai, pela Sua mão, Pai. Conduza eles, Senhor, meu Deus, maravilhoso tem sido o Senhor com cada um, Pai. E eu te agradeço, Pai, por esses servos valorosos que o Senhor tem apresentado aqui à tua igreja, Pai. Eu quero também, Senhor, meu Deus, apresentar, Senhor, esses pedidos de orações que aqui estão, Senhor, meu Pai. E todos aqueles também que estão te apresentando pela live, Pai. Seja o Senhor, Pai, presente na vida de cada um, Pai. Segundo a sua vontade, venha o Senhor atender, Pai, o clamor, a súplica do teus servos, dos teus filhos, as tuas filhas, Pai, que estão aqui clamando, Pai poderoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, também quero te apresentar, Senhor, o nosso pastor presidente, Pai. Cuida da vida dele, da família dele, onde quer que ele esteja, Senhor, meu Deus. Seja o Senhor com ele, Pai, pela tua misericórdia. Poderoso é o Senhor, Pai. Agora também, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos dispensar, Pai, pela Sua misericórdia, pela Sua mão poderosa, para que nós também venhamos dirigir em segurança aos nossos lares. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe, que a sua semana seja de vitória. Que onde você colocar os seus pés, o Senhor esteja te guardando. Onde você colocar as suas mãos, o Senhor esteja prosperando. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.